Muito boa noite. Cá nos encontramos na Casa do Espírito Santo da Calheta para dar abertura ao arraial onde a Irmandade deste domingo da Santa Trindade vão convidar todo o pessoal que está no arraial para subir à sala e se brindarem com os belos doces da ilha, o vinho de São Jorge e algumas bebidas espirituosas. Além disso, vamos ter aqui dois dedos de conversa com uma irmã da Casa do Espírito Santo, já irmã há alguns longos anos, e estou a falar com a senhora? Sim. Há uns anos, o meu pai aqui era, desde de 45. Depois, nessa altura, não havia Irmandade ainda. Tinha visto, antes havia uma Irmandade, mas tinha-se amanhado, e eles juntaram-se 10. E o meu pai também fez parte desses 10. Depois, então, lembraram-se que deviam fazer mesmo novos estatutos e haver uma Irmandade. A qual o meu pai, meteram o meu pai, que ele nem sequer, ele era o número 3 da Irmandade. E enquanto ele foi, sempre foi, eu participava sempre nessas festas, e depois de ele falecer, eu fiquei no lugar dele. Senhora Zelmira tem ficado, aquilo que eu vejo, a sua filha também é irmã. É. Mas fale-me um bocadinho daqueles anos, o que é que ofereciam no domingo do Espírito Santo e no domingo da Trindade a quem estava no arraial? Era muito diferente, não havia essas... havia mais pobreza, era o biscoito e o bolo doce, quando a gente dizia que era bolo doce, aqueles bolos feitos em forma, partir a fatia, hoje já ninguém quer, só quer coisas mais modernas e os doces mais miudinhos. Mas nessa altura era isso. Não havia sopas, fazia o doce branco, aí era totalmente diferente, fazia-se doce branco, ficava numa casa esse doce, e depois da missa íamos em cortejos com a música, a casa onde estava o doce, já tinham preparado em bandejas e coisas, e a gente trazia o doce, tinha umas mesas aqui em frente aos correios, aqui à beira-mar, onde se metia com toalhas e metia-se as travessas de doce, desse doce branco, espécie, e o pão de ló, que já hoje não se usa, mas naquela altura usava-se. E depois íamos à igreja depois para a croa, e o senhor padre vinha em cortejo, à volta da mesa, benzer o doce. Depois entrava na Casa dos Bolos, que é hoje, onde é aqui, que era a escola primária dos meninos. Não havia instalações próprias, aqui é que era a Casa dos Bolos. O senhor padre vinha aqui, benzer os bolos, tinha benzido o doce, entrava embaixo, benzia o vinho, era tudo, era totalmente... E havia muitas meninas e muitas que queriam, não havia varas para todos. Éramos uma população grande, lembro-me portanto, na Ilha São Jorge, de sermos quase 16 mil habitantes, e como a senhora Zelmira diz, as festas eram pobres. Hoje somos menos, somos cerca de 8 mil e pouco, mas as festas do Espírito Santo são muito ricas. O que é que a senhora Zelmira me diz desta grande mudança? Hoje as coisas mudaram todas e pronto, e temos que acompanhar com os tempos. Já não querem só uma fatia de biscoito, nem um pedaço de queijo, querem mais um doce, mais um... Aqui não era uso fazer sopas. Na Calheta só há sopas que aí há 30 e tal anos já começaram a fazer sopas. Por exemplo, ainda hoje e domingo passado, domingo Espírito Santo, neste arraial, temos aqui a Casa do Espírito Santo, temos a mordomia do vinho, temos a mordomia dos bolos, portanto, três mordomias sempre a convidarem, comida e bebida, com fartura. Mas nessa altura não havia os bolos, eram os irmãos do Espírito Santo. Havia os grandes, que eram os que depois de uns tantos e tantos anos davam ao Espírito Santo ou a Trindade, e até à vez davam os 2 dias. De maneira que não... Desculpa.
Perdi. Ok, Sr. Zelmira, muito obrigado e até uma próxima. Estamos na Casa do Espírito Santo, onde chamado o Doce Branco ou Doce do Espírito Santo, para distribuir no Arraial aos irmãos da Casa do Espírito Santo. E aqui temos a coroação já a sair da igreja, onde vai parar com a Filarmónica a cumprimentar a Casa do Espírito Santo. Ora, muito boa tarde. Encontramos-nos aqui na careta, na mordomia dos bolos, certo? Sim, E senhor. aqui estamos perante as mordomas e pedia às mordomas que explicassem esta mordomia, que tradição é esta? Isto é uma tradição muito antiga, mas nós somos novas agora este ano aqui. E do ano passado para este ano, as nossas colegas que foram o ano passado nomearam-nos para este ano. E nós, este ano, temos que nomear outras meninas para cá virem. Mas isto é uma tradição muito bonita, que é o nosso bolo, que é tradicional aqui da nossa ilha. E nós temos que deixar um grupo para o próximo ano.
nós para angariarmos dinheiro para esta festa, fazemos um peditório ao longo dos meses anteriores à festa do Espírito Santo e da Trindade. Angariamos dinheiro, compramos os bolos, compramos queijo, sumos e pronto, temos aqui na festa à disposição das pessoas. E também temos os bolos aqui atrás para dar a toda a gente. Oferecer daqui a pouco no Arraial. Exatamente, para distribuir no Arraial. Mas isto, eu ia falar um bocadinho, antigamente, quando eu era criança, isto tem evoluído muito, quer dizer, eu acho que éramos mais população, mas as festas parece-me que eram mais pobres e agora cada vez mais fartura, porque há uns anos atrás, e se calhar não tão como isso, só se distribuía o bolo no Arraial. Hoje vocês têm aqui o bolo partido, queijo e sumos, portanto isto cada vez tem evoluído mais e sempre mais fartura para se oferecer. Porque isto é tudo derivado ao pedido que nós fazemos e as pessoas contribuem. Quanto mais se contribuem, mais a gente pode ter disponibilidade para apresentar aqui na nossa festa. É tudo Ok, meninas, isto é tudo oferecido, o dinheiro que nós temos compramos as coisas, foi oferecido pela população e pelos imigrantes. Alguns imigrantes também nos ofereceram tivemos algumas ofertas. Então, já agora, se quiser fazer mais algo. Agradecemos muito a toda a população do nosso concelho que contribui para nós estarmos juntos com a nossa mesa bonita. Ok, então boa tarde e obrigado. Boa tarde. Ora, muito boa tarde, encontramos aqui na Mordomia do Vinho, na Vila da Careta. Estamos aqui perante nós e esta bela mesa com vários petiscos do bom vinho da Ilha de São Jorge e temos também adoração aos mordomos, como se costuma dizer, que algum deles nos vão explicar o que é que fizeram na semana do Divino Espírito Santo até agora, a domingo da Trindade. Faça favor. Ok, tudo muito bem, muito boa tarde ao canal das 12. Em primeiro lugar quero agradecer a toda a gente que nos ajudou para que tudo isto se pudesse pôr na mesa, além do nosso peditório que nós fizemos, desde a quinta-feira do Espírito Santo até a data de hoje. O meu muito obrigado a toda a gente que contribuiu para que tudo isto pudesse acontecer, mantendo a tradição da Casa do Vinho, com grande esforço do nosso grupo de trabalho que tivemos e pronto, um pouco mais adiante sobre essa parte. Tenham boa sorte. Exatamente, para o ano os mordomos que venham a Portanto, são seguir. vocês que já hoje devem ter decidido, ou está quase decidido, que escolhem os mordomos que vão ficar para o ano. Sim, certamente somos nós que decidimos quem são os próximos mordomos para dar continuação à Casa do Vinho. Isso é uma imagem que está aí, que era uma senhora conhecida por a Rainha das Favas. Foi uma homenagem que foi feita a ela. Temos no nosso grupo o filho, e por isso está aqui. Um abraço para ele e uma homenagem a ela. Nosso muito obrigado. Quem? Em nome do canal das 12, muito obrigado.